No Facebook, voltamos ao noticiário para falar do caso da menininha de apenas 1 mês que foi morta pelos pais. Os pais de um bebê de 1 mês foram presos em Ibirité, suspeitos de espancar a filha até a morte. A pequena Brenda, a Brenda, que é a mãe da menina, confessou ter mordido a criança, mas negou ter assassinado a menina. De acordo com a polícia, não é a primeira vez, não é a primeira filha recém-nascida, não é o primeiro filho recém-nascido que o casal perde, pelo mesmo motivo, espancamento e agressão da criança recém-nascida. Acompanhe a reportagem, enche a tela. O bebê, de apenas 3 meses, foi encontrado morto em casa. De acordo com a polícia, a mãe é suspeita de agredir a menina. A viatura nossa deslocava pela rua, no bairro Ouro Negro, quando foi abordada por uma transeunte. Ela solicitou dos policiais como fazia para enterrar uma criança. Os militares acharam estranha aquela pergunta, desembarcaram da viatura, entraram na residência e depararam com a criança de 3 meses morta, já em estado em rigidez cadavérica. Na delegacia, Brenda Salmonelli, de 19 anos, confessou que deu uma mordida na menina. Mas você chegou a agredir ou não? Só mordeu? Só mordi. Segundo a polícia, esta não é a primeira vez que o casal é suspeito de agredir e matar uma criança. Em novembro do ano passado, uma outra filha do casal foi encontrada morta nas mesmas condições. Não ficou totalmente comprovado, mas tudo indica que sim, devido a relatos, inclusive de vizinhos, que eles vivem brigando, sempre estão em contenda, e a criança está sendo palco de espancamento por eles. O pai, Leonício Ferraz, que já tem passagens pela polícia por assalto e uso de drogas, contou que não agrediu a filha e quando acordou, a menina já estava morta. Estava dormindo, minha esposa me acordou e falou comigo que a neném já estava ruim no carrinho dela. Foi quando eu fui olhar, ela já estava toda geladinha lá. Não foi você não agrediu a menina? Eu jamais, eu não pus a mão na minha filha não. A criança está sendo enterrada neste momento na cidade de Mário Campos. Eu recebo aqui nos estúdios do Brasil Urgente o delegado responsável pelo caso, o doutor Daniel Araújo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Amaro. Doutor, me explica, o que vai acontecer com esse casal agora, já que eles foram pegos pela polícia militar, levados até a sua delegacia. O senhor ouviu os dois na tarde de ontem. Num primeiro momento, a mulher falou que deu apenas umas mordidinhas, o cara negando tudo. O que acontece agora? A gente já tem informações que já foram levados para os presídios, né? Durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, que é o procedimento adequado para avaliar essa situação, me valendo da minha convicção, eu decidi por bem em autuar os dois em flagrante e os encaminhei. O homem para o Ceresp de Ibirité e a mulher para o Ceresp daqui de Belo Horizonte. O que acontece com eles no caso? Como é que é o indiciamento desses dois pais? Bom, isso é uma questão delicada porque, em virtude em que pese as evidentes provas de que os pais maltratavam a criança de maneira bastante assintosa, ela com o braço quebrado, vários hematomas, relatos de todos os familiares, tanto os avós maternos quanto os paternos indignados com a situação, e levando em consideração também a primeira criança que, como você disse, que eles já perderam também, em uma situação duvidosa, eu não podia afirmar que eles eram os autores da morte da criança de maneira comissiva, porque a morte não tinha sido de uma maneira comum, como disparo de arma de fogo ou facada, então não tinha um motivo evidente para a morte, então eu não podia ter a convicção que eles deram a causa à morte de maneira comissiva. Mas, me valendo da minha convicção e dos dispositivos legais que existem no nosso ordenamento, eu decidi por bem autuá-los por homicídio, uma modalidade que se comete através da omissão, porque eles, como pai, têm o dever legal de ser os garantidores do bem-estar da criança. Então, considerando a primeira criança que eles já maltrataram e a segunda, apesar de eu não ter o laudo do IML ainda me dando qual é a causa da morte, eu posso afirmar com certeza que, ao menos, o cuidado necessário com aquela criança para garantir o bem-estar dela, eles não tiveram e, no mínimo, isso ocasionou a morte dela. Parabéns, delegado. Sabe por quê? Eu falo aqui ultimamente que a gente precisa ter delegados e profissionais que estejam na Polícia Civil que consigam interpretar a lei em todos os aspectos e consigam enquadrar um ou outro meliante em algum artigo. Foi o que o senhor fez. Como o senhor não tem prova, e eles praticamente não falaram para o senhor que matamos a criança, mas pelos maus tratos e pela omissão de socorro, o senhor já poderia ter enquadrado eles, foi isso que o senhor fez, não é? Exatamente. Considerando também, em que pese a gente viver a era do direito penal, do fato que a gente não pode considerar a vida pregressa do indivíduo para condená-lo ou absolvê-lo,
em sede de juízo sumário, que é o que a autoridade policial faz na lavratura do auto de prisão em flagrante, no calor dos fatos, eu me valendo dessa informação e de todas as outras que estavam ali à minha disposição, também na posição de garantidor dos direitos constitucionais, tanto da vítima quanto da família da vítima e também dos investigados, eu entendi por bem que a situação que me apresentava naquele momento era aquela. Os pais eram responsáveis pela morte da criança, ainda que de uma maneira omissiva, ainda que as lesões que eles praticaram contra a criança não tenham tido o dolo de ocasionar a morte dela, em virtude da omissão de garantir o bem-estar delas, da criança, a conduta dos pais levou à morte dela. Em fatos de agressão a crianças, recém-nascidos ou crianças, é importante a população e vizinhos sempre entrar em contato com a polícia. Porque parece que no primeiro momento um vizinho estava conversando lá afiado, querendo enterrar uma criança, saber como é que enterrava uma criança. E parece que isso aconteceu, foi no domingo, não, doutor? A gente recebeu, a nossa delegacia especializada de homicídios, recebeu a informação de que essa criança estava morta lá no fim da manhã de ontem. Sim. E chegando ao local, a Polícia Militar também já havia sido acionada por populares. E como é um caso em tese de homicídio, mas um homicídio peculiar, que os supostos autores estavam no local, a Polícia Militar os conduziu à delegacia. Mas é importante, então, a população, sempre quando verificar algum fato no teu bairro, na tua comunidade, na tua região, casos de agressão a crianças, ligar para a polícia para até preservar a criança e não acontecer o que aconteceu com essa menininha de 1 mês. O papel da população é tão relevante que, nesse caso, uma das, vulgarmente falando, das provas que levou a principal, que me auxiliou de maneira principal na formação da minha convicção, foi o próprio depoimento dos avós da criança, né, dos pais, da mãe e do pai, e dos irmãos, todos indignados com a conduta dos próprios parentes, tanto sendo assim, eles mesmos levaram ao meu conhecimento de que, por mais que aquelas pessoas negassem que estavam maltratando as crianças, que o comportamento é sempre negar, a criança caiu, ela se machucou sozinha, os próprios familiares, que também fazem parte da população, condenaram a atitude deles e trouxeram ao nosso conhecimento o que permitiu a lavratura do auto de prisão em flagrante. Doutor, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Band e parabéns pelo seu trabalho rápido de enquadrar os elementos em algo de errado que eles fizeram realmente. Se não foi ter matado a criança, pelo menos a omissão no momento em que ela era espancada. É só nossa obrigação. Obrigado, doutor. Boa tarde. Olha só, daqui a pouquinho, novas informações: a morte da menina de 5 anos, brutalmente assassinada em Bom Sucesso, no sul de Minas. O homem suspeito de matar a criança foi liberado pela polícia. Já vou trazer os detalhes para você. Parece que esse cara foi liberado porque ele trouxe um bom álibi. E o álibi confirmou todas as informações e toda a cariação da polícia. Por isso que ele foi liberado. Mas a polícia está de olho no cara. E a mulher que estava envolvida também, que pode estar envolvida, a justiça concedeu aí prisão preventiva por 30 dias dessa mulher e por isso a polícia está investigando a fundo esse caso. Já vou trazer detalhes. Falamos aí do caso de uma criancinha de apenas 1 mês que foi morta pelos próprios pais. O delegado aqui com a gente falando sobre isso. E agora, daqui a pouquinho, vamos falar um pouco mais da menina que foi raptada e depois morta em Bom